Olá, eu sou o Flávio Lisboa e eu quero falar aqui sobre o livro Programação Web Avançada com PHP, da Casa do Código. Este aqui é um livro que conduz o leitor de um nível básico de programação PHP até um nível de programação com implementação de orientação a objetos e o início da aplicação de padrões de projeto, ainda com o uso de componentes de terceiros. Então, vou falar um pouquinho sobre o conteúdo desse livro aqui. Esse livro aqui tem um capítulo interessante, que é o PHP para quem tem pressa. Esse aqui é um mini curso de PHP, um curso de aceleração, para pegar do nível básico do PHP e chegar até a condição de criar um cadastro com uma aplicação orientada a objetos, utilizando o banco de dados relacional e ensaiando a utilização de padrões de projeto, né, e a utilização de componentes de terceiros. Então aqui a gente começa com uma aplicação que é um cadastro, que utiliza somente a linguagem PHP, a linguagem PHP da maneira como ela foi concebida originalmente, apenas com funções, as funções da linguagem, e nós fazemos o cadastro com persistência em sistema de arquivos. Depois a gente refaz esse cadastro, utilizando o banco de dados relacional. A gente muda a persistência, mostra como é que o PHP consegue trabalhar tanto com sistema de arquivos como com banco de dados. O PHP tem suporte a vários bancos de dados relacionais. Todos os principais bancos do mercado, eles têm drivers para PHP. Nós depois evoluímos essa aplicação, porque a gente começa a criar as nossas próprias funções. A gente aprende a modularizar o código, identificar blocos que estão se repetindo e nós eliminamos essa repetição, encapsulando esse código em funções. Então são as funções criadas pelo programador, funções definidas pelo programador. Depois a gente parte para orientação a objetos. A gente aprende a fazer reutilização de código utilizando classes, abstraindo código que se repete para classes que são reaproveitadas. E aí nós ainda damos mais uma evoluída nesse cadastro, utilizando alguns padrões de projeto. Não basta somente utilizar a orientação a objeto. Também existem algumas lições que já foram aprendidas, com diversos erros e muita experiência ao longo do tempo, de algumas implementações que são as melhores conhecidas para problemas genéricos. Esses são os padrões de projeto. E nós começamos a falar sobre esse assunto neste livro. Nós também dedicamos uma parte do livro para falar sobre componentes que já estão prontos, porque uma parte do desenvolvimento é você não desenvolver, é você utilizar aquilo que já existe. Mas também é importante entender como isso que existe funciona, como que foi construído. E esses componentes, os melhores que existem disponíveis para desenvolvimento para PHP, mas os mais maduros e modernos, são implementados com programação orientada a objetos. E aqui nós utilizamos nesse livro alguns componentes do framework Laminas. Ele utiliza componentes principalmente para a parte de segurança. Então, nesse livro aqui, você quer saber um pouco sobre programação defensiva com PHP? Então, esse é o livro. Porque aqui nesse livro a gente fala sobre filtros e conversores de dados, falamos sobre validadores de dados, criptografia, autenticação, controle de permissões, alguns dos principais assuntos relacionados à segurança no desenvolvimento de aplicações. Como a aplicação se defende, independente de ter segurança na rede, no disco, no servidor, a aplicação ela tem que se proteger. Nós também falamos aqui sobre mapeamento relacional com componente, o componente Laminas DB, do Laminas Framework, um framework de código livre e aberto. Falamos um pouquinho sobre Web Services e API, algumas implementações, e sobre serviços internos de uma aplicação web,
né? O que seria isso? Né? A aplicação tem algumas coisas que ela precisa fazer que não é o usuário que pede, mas é necessário. Então, configuração, tanto a leitura quanto a gravação, e a geração de logs para auditoria e suporte. Falamos sobre isso aqui também. E, finalmente, um pouquinho sobre internacionalização, a capacidade de uma aplicação de ser traduzida com facilidade. Então, você quer construir uma aplicação e quer que ela esteja disponível para vários idiomas, você pode fazer isso com PHP. E aí existem componentes para isso. Então, este é o livro, Programação Web Avançada com PHP, da Casa do Código. Você pode encontrá-lo tanto no formato e-book quanto no formato impresso. Se tiver alguma dúvida, você pode encaminhá-la para fgsl.eti.br. Esse é meu site. Lá você encontra as minhas redes sociais e outros meios de contato. Então, obrigado pela sua atenção. Espero que você adquira o livro e goste dele.